Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Cíntia, a minha filha mais velha, também era aquela que mais me dava trabalho, assim, em termos de preocupação. É verdade, você já parou para pensar que na vida de um casal, a gente ama todos os filhos de maneira igual, mas sempre tem um que às vezes se destaca, assim, mais no trabalho. Nos cuidados, na preocupação, não é verdade? Eu vou contar essa história que é muito interessante sobre essa filha, essa mãe, uma história impressionante. Mas não custa, eu vou pedir para você essa ajuda que me é tão fundamental para que o nosso canal continue crescendo, gerando emprego. Você gosta do canal? Você tem amor pelo canal? Só se for por amor. Se não for, não precisa. É que o YouTube criou o Valeu Demais. E eu adorei o ícone, o símbolo desse Valeu Demais. É um coração e dentro do coração um cifrão. Significa o seguinte: é doação feita com coração, feita com amor. Se você acha que o canal merece o teu amor, olha, são doações a partir de R$2. Coisa simbólica para você ajudar o canal. Aí tem vários outros valores. Você dá o que você puder. E se não puder, que Deus lhe dê cada vez mais condição para que um dia você tenha. A amizade é a mesma. Importante é que haja essa interação e que você nos ajude a manter esse canal cada vez mais vivo, contador de histórias e gerador de oportunidade para as pessoas. O símbolo fica naquela fileirinha onde você curte o canal. Sabe a parte do vídeo? Não tem onde você coloca a mãozinha, um positivo? O teu joinha? Que você dá o teu positivo pro canal? Ali. Você corre a tela para a esquerda ou corre com a vista assim pro lado direito da tela. Você encontra o símbolo, o coração e dentro dele o cifrão. E manda um valeu pra gente. Eu vou ficar muito feliz. Viu? Muito obrigado. Olha, vou contar a história dessa filha. Podemos começar? Cíntia, minha filha mais velha, também aquela que mais me dava preocupação, assim, trabalho mesmo, porque os meus outros dois filhos, o Carlos e a Cibele, lá em casa todo mundo com C. O Carlos e a Cibele, eles sempre foram bem mais calminhos do que a Cíntia. Já a Cíntia, desde muito cedo, ela amava a liberdade e na adolescência ela vivia com um gravador na mão, onde ela amava gravar a sua voz cantando. E depois ela adorava ficar se ouvindo, se escutando. Ela sempre gostou de música assim, essas músicas minhas malucas. Nem eu, nem o pai dela aprovávamos muito, mas gosto é gosto. Fazer o quê? O pior mesmo foi quando ela cismou com aquela ideia de ter uma moto. Ai, 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 ai. Quem é pai, quem é mãe sabe o que eu tô falando. Cíntia cismou, enfiou na cabeça que ela queria uma moto. Eu sempre considerei moto um veículo perigosíssimo. Era terminantemente contra esse tipo de veículo, mas quem é mãe e quem é pai sabe que esse negócio de sermos contra funciona por um tempo.
mas tem sempre o momento em que o filho sai definitivamente do ninho, né? Cria as peninhas, a asinha fica forte. Aí é praticamente impossível segurar. E com a Cíntia foi assim. Enquanto nós pudemos, eu e o Carlito, o pai dela, nós seguramos as pontas. Mas um belo dia, quando chegamos de umas compras num supermercado, encontramos em cima da mesa da sala um capacete, um capacete onde tinha desenhado eram asas de águia. Sabe, assim, asas de uma águia no capacete. Meu coração deu até um solavanco nessa hora. Senti que vinha bomba. Cíntia estava no banho e deixou o capacete ali de propósito, para que víssemos. E eu gritei já de fora do banheiro: Cíntia, que é isso aqui? Na mesinha da sala. Tá, capacete. Mas que é isso? Que capacete é esse? É meu, mãe. Comprei uma moto, ué. Nessa hora, eu olhei pro meu marido. Ele olhou para mim, como a perguntar um pro outro: o que a gente faz? Né? O que um pai e uma mãe faz nessa hora? O que você faria? Você que tá ouvindo. O que fazer? Brigar? Tá, e brigar até quando? Expulsar o filho de casa, a filha de casa, é solução? Expulsão? Fazer um escândalo? Tipo essas mães que, sei lá, elas fingem que vão se matar, um escândalo. Qual seria a medida mais inteligente? Quem souber a resposta, me diga agora. A Cíntia, minha filha, trabalhava e fez negócio com a moto com o próprio dinheiro dela. Ela vinha pagando um consórcio. Havia completado 19 anos de idade. Fiquei brava, lógico, mas já sabia que não ia adiantar. Não ia. O que ia resolver eu ficar brava? Meu marido, Carlito, fica bravo. Não ia resolver. Então, eu preferi fazer aquilo. Eu fui orientar. É aquela história. Filha, vem cá, senta aqui. Vem conversar com a mãe. Filha, moto não é brincadeira. Olha, filha, escuta. Moto é um veículo muito rápido. Se passar da velocidade, o risco é grande, é imenso. Só tem 2 rodas, filha. Só tem 2 rodas. Perigoso cair, não tem para-choque. Quando você bate estando numa moto, o seu próprio corpo é oferecido para receber o choque. Não tem proteção, sabe? Falei detalhadamente, de maneira clara. Falei tudo o que eu podia falar. Uma mãe fala desse jeito. Meu marido repetiu. Usamos as armas que podíamos usar. Mas não teve jeito. Cíntia, ela cismou. Entrou no consórcio, a moto saiu para ela, comprou o tal do capacete com asas de águia e agora ela pilotava a própria moto. E eu rezava. O que a mãe faz? Reza. Mãe é tudo igual. Será que eu sou diferente de você? Eu rezava para que tudo desse certo. Meu Deus, proteja minha filha, Senhor. Ela também começou a namorar o Caio. O Caio, o namorado, era da mesma turma dela, gostava de moto, tinha moto. O namoro não me trouxe nenhuma paz. Para ser sincera, trouxe mais preocupação ainda, porque agora em finais de semana, ela saía com o namorado para curtas viagens com a moto. Caio adorava camping e começaram a acampar. Um dia, a minha filha do meio, a Cibele, me chamou e disse que a Cíntia queria conversar comigo, estava em seu quarto. Quando isso ocorria, eu já sabia, lá vinha a bomba. Então entrei no quarto da Cibele, que me falou: "Ô mãe, a Cíntia quer falar alguma coisa com a senhora. E, por favor, pode entrar aqui, mãe, vem cá." A Cíntia me olhou e começou a falar: "Ô mãe,
E quando a Cíntia falava e dava essa risadinha assim, olhando para o chão. Era uma risadinha olhando para o chão. Ela deu risadinha e olhou para o chão. O que é? Experimentei maconha. Quê? Experimentei. Meu Deus. Foi um choque. Mas foi um choque. A forma como eu fui criada, ouvir isso da minha filha não foi fácil. Tanto que eu perdi completamente o rumo. Tinha sido no acampamento com o namorado e a turma. Mas sou responsável. Não acuso ninguém e nem ela me permitia fazê-lo. Ela tinha decidido, ela chamava a responsabilidade para si. Cíntia sempre foi assim. Chamava a responsabilidade para ela e eu aconselhei. Pedi para que ela nunca mais fizesse aquilo. Era uma droga, viciava, dava cadeia. Fiz o que uma mãe teria que fazer. Não usa mais, não faz isso. Que besteira, que tonteira, que você fez? Pra quê? O que isso acrescentou na tua vida? O que melhorou na tua vida? Filha, me responda. Mas eu acho que estou conseguindo passar um pouco da personalidade da Cíntia para vocês, da minha mais velha, né? A Cíntia era assim. Eu rezava, eu pedia proteção para todos, mas dedicava um capítulo especial da minha oração para ela. O grande momento da oração eu reservava para Cíntia. Assim era Cíntia, minha filha mais velha. Raramente eu a via chorar. Mas naquele dia, ela não conseguiu disfarçar, não. Chegou em casa e ao tirar o capacete que ela usava pilotando a moto, eu vi os olhos da Cíntia vermelhos de tanto chorar. Mas afinal, o que tinha acontecido? Ela havia descoberto que o namorado andava se encontrando com a ex dele. Sentia-se traída e ela resolveu terminar com ele. Confesso que fiquei triste ao ver minha filha chorando, mas no fundo, eu até que gostei. Eu achava que não era o namorado indicado para Cíntia. A essas alturas, ela já estava com 21 anos, ela precisava de um cara mais maduro, um homem, né? Um homem mais maduro. Esse era o meu julgamento. Eu considerava o namorado dela muito moleque. Ainda assim, eu tive que esperar um tempo, porque a coisa se arrastou por mais de um ano. Houve perdão por parte da Cíntia, houve recomeço, novas separações. Tive que esperar, até que um dia a própria Cíntia se tocou que ela estava patinando no gelo. Ela estava no mesmo lugar e resolveu tocar sua vida, longe do tal de Caio, o agora ex-namorado. Foi quando surgiu o homem que eu considerava perfeito para ela. Sabe quando você fala, pô, agora sim, agora a Cíntia encontrou o cara, Darlan, 30 anos, cara maduro, 30 anos, gerente na empresa que trabalhava. Ele, Darlan, se apaixonou perdidamente, loucamente pela Cíntia. A essas alturas, a minha filha já tinha chegado a 23 anos. Ela o trouxe em casa para o famoso almoço dos domingos e eu adorei o Darlan. Formado em administração, boa família, bom caráter. Detalhe, não tinha motos, tinha carro, mas não era moto. O Darlan era o cara que a minha filha precisava. Logo na primeira vista, ele teve longa conversa comigo, falou das suas sinceras intenções para com a minha filha. Ele não queria assim namoro longo, queria casar logo, o mais depressa que pudesse. Lógico, fiquei feliz. Né? Uma filha, quando começa a dar trabalho, a gente preocupa muito, a gente torce pro casamento. Obviamente que um casamento bem sucedido, né? Eu gostei. Cíntia parecia gostar dele, mas não gostava assim na mesma intensidade de que era gostada. Percebi uma coisa, Darlan, ele era mais apaixonado pela Cíntia do que ela por ele.
Mas isso, sei lá, era só um detalhe. E com o passar do tempo, eu tinha certeza de que tudo iria se acertar nas medidas corretas, exatas, e ambos seriam felizes. Darlan não mentiu em nada. Com 8 meses de namoro, ficou noivo com a minha filha. E ao longo de 1 ano e 5 meses, se casaram. Olha, foi uma vitória para mim. Eu tinha certeza de que o casamento e as responsabilidades do mesmo iriam dar um sossego na vida da minha filha. Ainda mais que logo depois ela engravidou. Ufa, graças a Deus, engravidou. Nossa, a felicidade ficou completa. E maior ainda ficou quando nasceu o Pedro Henrique, meu neto. O casamento de ambos ia bem, Darlan e Cíntia e Darlan. Agora o Pedro Henrique, meu neto, o casamento ia bem. Sim, briguinha de casal havia, briga normal de casal, e em muitas delas, Darlan, o meu genro, vinha até se aconselhar comigo. Ô Madá, era assim que ele me chamava, né? Meu nome é Madalena, mas todo mundo me chama de Madá. Ô Madá, me ajuda, a Cíntia, ela fez, aí ele se abria comigo e eu dava conselhos, dizendo como ele deveria agir, e normalmente dava certo. Meu conselho, pimba, ajudava a resolver. E assim, a vida foi passando. Até que, com 7 anos do casamento do Darlan e da Cíntia, bateu a famosa crise dos 7 anos do casamento. Até falei pro Darlan, calma, Darlan, calma. Já passei por isso, todo casal passa. É a famosa crise dos 7 anos. Todo mundo passa. Mas ele me parecia muito preocupado, Darlan, sabe? Porque a Cíntia começou a falar em separação. Ela não tocava nesse assunto antes. E ela começou a alegar que ela sentia muita falta da liberdade dela. Liberdade? Mas como? Casada, mãe de um garoto lindo. Ela quer andar de moto. O quê? Quer andar de moto, quer acampar. Ah, não é possível. Darlan, escuta aqui. Você ama minha filha? Tá, então, se você ama minha filha, diga a ela que você está de acordo, que você aceita. Quer dizer, aceita ela andar de moto, ela queria acampar, mas que você é o marido dela e que você vai com ela. Eu fico com o Pedro Henrique. Fala, não, tudo bem, quer liberdade de moto? Então você vai comigo. Quer acampar? Tudo bem, pode acampar, eu vou com você. O Pedro fica com a tua mãe. Ele me ouvia muito, o Darlan me escutava muito, ele fez assim. Acabou indo com ela numa das viagens, mas não era bem o que ela, minha Cíntia, queria. Eu senti que a coisa começa a se complicar. Darlan vinha sempre se abrir comigo e chorava. Ô, Madá, eu amo demais a Cíntia. Ela é minha vida, você sabe disso. Eu não aceito a ideia de perder a Cíntia. Isso me entristecia, mas eu ainda confiava num bom final para ambos. Um dia, uma surpresa. O Darlan, ele vem em casa e ele me mostra algo que ele havia acabado de fazer. Ele tinha tatuado o nome da Cíntia no braço esquerdo e escreveu logo abaixo: enquanto eu existir, você nunca estará só. Era uma tatuagem. Ele escreveu Cíntia no braço esquerdo, Cíntia, e abaixo do nome Cíntia escreveu: enquanto eu existir, você nunca estará só. A tatuagem era linda, as letras muito bem construídas, bem feitas. O tatuador que fez o trabalho era um ótimo tatuador. Eu era a primeira a ver. Ele mostraria para Cíntia naquela noite. Fiquei emocionada, porque eu entendi que
por parte do Darlan era uma prova do amor dele para com a minha filha. Tinha certeza de que aquilo tocaria no coração da Cíntia. De fato, eu não estava assim de todo errada, não. Teve um bom resultado por um período. Mas Cíntia, quando ele enfiava uma coisa na cabeça, ninguém nesse mundo tirava. Impressionante. Ela queria separação. A minha filha queria a separação. Olha que eu tentei. Carlito, meu marido, idem. Meus outros filhos também. Mas ela dizia que não abria mão da sua liberdade. Mãe, a senhora tem que entender que a vida da gente é muito curta, mãe. Não, mãe, a vida é muito curta. Eu quero me arrepender das coisas que fiz, mas nunca que eu quero me arrepender das coisas que eu não fiz, mãe. Chega, deu pra mim. Meu casamento foi lindo, foi, mas enquanto durou, quero mais. Quero mais, mãe. Muito mais que isso. Essa era a minha filha. Muito mais que isso eu quero pra mim, a minha liberdade. Naquele dia, ela se abriu comigo nesse tom, nesse sentido. Naquele dia, o Darlan, ele veio em casa mais cedo e ele trouxe o Pedro Henrique, o meu filho, e ele deixou comigo. Me mostrou um lindo anel que ele havia comprado para Cíntia. Ele queria ter uma noite de amor com ela. Havia pagado uma fortuna no anel. Ele chamou aquela noite de a noite do recomeço. Ele me falou do imenso amor que sentia por minha filha e naquela noite ele tiraria de sua cabeça de vez a ideia maluca de separação. Não havia motivo para isso. Não havia. Ele a amava e tinha certeza de que também era amado. Sinceramente, fiquei penalizada ao ver o estado do Darlan. Eu sabia o quanto que ele estava sofrendo com tudo aquilo. E sabia o quanto ele ainda sofreria mais por tudo aquilo. Porque a Cíntia me parecia ter tomado a decisão dela. E já falei aqui, repito, quando ele enfiava uma coisa na cabeça, ninguém tirava. Foi por isso que, de certa forma, eu preparei o espírito do Darlan. Darlan, você sabe que eu amo você como se fosse meu filho, né, Darlan? Eu acho válido tudo que você está fazendo. Tudo. Mas, escuta, se a Cíntia nem assim ela quiser, Darlan, nem assim ela quiser tocar esse casamento para frente, deixa ela quebrar a cara dela, Darlan. Deixa. As pessoas, elas aprendem na vida quebrando a cara, sabe? Um dia ela vai ver a grande besteira que fez e o que ela perdeu de verdade. Não, Madá, não, Madá. Ela não merece quebrar a cara e eu nunca permitirei que ela sofra. A última coisa que eu quero na vida é que a Cíntia sofra. Ela vai ter que enxergar hoje. Ou voltará a enxergar hoje que eu sou o homem da vida dela. Lê a tatuagem. Lê aqui. Cíntia, enquanto eu existir, você nunca estará só. Tá certo, Darlan. Tá certo, mas eu sei que você sabe, as pessoas são complexas. Ele, Darlan, secou as lágrimas. Não, ela vai ter que enxergar hoje que ela não pode nunca se separar de mim e que eu sou o homem da vida dela. Secou as lágrimas, foi embora. E eu fiquei com meu neto, Pedro Henrique, e torcendo para que tudo corresse bem, tudo desse certo. E tudo parecia dar certo. Ninguém me telefonou, nem Darlan e nem Cíntia. Ufa, pensei, estão no maior love, foi o que eu pensei. Ufa, estão no maior love. Afinal, já 2h da manhã e nenhum telefonema. Mas quando o relógio marcava 2h15,
um telefonema muito diferente aconteceu. Era uma ligação da polícia. Eu atendi. Confirmei o meu nome completo. O policial me diz: Senhora Madalena, sua filha foi baleada e está no hospital. Meu Deus, eu não sei como eu não morri naquela hora. Não sei como. Chamei o meu marido. Meu filho ficou olhando o Pedro Henrique, que dormia. Eu e Carlito, meu marido, corremos para o hospital. Quando uma médica, que acreditou que já soubéssemos, falou: é uma hora difícil demais, mas vocês vão autorizar a doação dos órgãos? É que tem tanta gente precisando. Meu Deus, quando a médica falou assim, quem precisou de atendimento fui eu. E depois o Carlito, meu marido, coitado. Detalhe, os órgãos foram doados. Cíntia, aos 30 anos, estava morta. Tiro. E quem a matou? Sim, ele, o homem que mais a amava. Meu genro Darlan. Foi um tiro só, mas certeiro em seu coração, no peito, no coração. Ele estava preso em flagrante. Para muito era o fim de uma história, para muitos era o fim de uma história. Mas eu digo que era uma história que chegava apenas à sua metade. Porque, na verdade, ainda tinha tanto para acontecer. Imagine você a brutal tragédia que se abateu sobre nossa família. Eu sempre fui a pessoa considerada a melhor preparada, a chamada para-raio. Todo mundo me chamava assim: Madá, você é um para-raio, Madá. Todo mundo que se abatesse ou que tivesse qualquer problema, vinha se abrir comigo. Eu era a conselheira, o esteio, a sustentação, aquela que atenuava tudo que pudesse chegar. Mas agora, eu mesmo me perguntava: onde, meu Deus, eu iria encontrar forças para enfrentar tão difícil tempestade que caía em cima de todos nós? Mas Deus, na sua infinita benevolência, me fez entender que eu precisava de equilíbrio. Afinal, eu tinha o Pedro Henrique, meu neto, que ainda não tinha chegado aos 6 anos direito, e ele deveria ser a minha primeira preocupação. E eu é que tive que falar com ele. E não teria mentiras. Eu não confio nas mentiras, e nem posso. E falei para ele: Pedro, a vovó tem algo muito triste para lhe falar. Algo que nós teremos que enfrentar juntos, meu filho. Seu pai, ele fez algo horrível com a sua mãe. Foi um ato monstruoso. E embora seu pai não seja um monstro, mas ele teve uma atitude monstruosa. Ele brigou com a sua mãe e ele atirou contra ela e a matou, filho. Significa dizer que a sua mãe não volta mais. Nunca mais. Sua mãe foi morar no céu. E seu pai também não poderá ser visto por você por um bom tempo. Seu pai está preso. Quem mata vai preso, filho. Ele foi para a cadeia. Mas você, Pedro, você não está sozinho e nem nunca estará. Você nem nunca estará. Você terá a vovó, viu? Seu avô, seus tios. Todos nós te amamos. Todos.
queremos te proteger e nós iremos cuidar de você com todo amor, com muito amor. Você está me ouvindo, Pedro? Ele ainda me fez algumas perguntas, todas respondidas com a mesma sinceridade e dentro do possível. Foi forte, o menino foi forte para enfrentar aquele momento. O Pedro, apesar de não ter 7 anos completos, foi forte. Meu marido, que ouviu a conversa, ao final, fez uma crítica a mim. Uma crítica que talvez você que está ouvindo a minha carta possa estar fazendo. Madalena, me disse o meu marido Carlito. Madalena, não gostei de uma coisa. Por que você disse que o pai dele fez algo monstruoso, mas não é um monstro? Para mim ele é sim, um monstro. Ele é um monstro sim, Madá. Ele é. Eu compreendia meu marido. A dor no coração do meu marido era muito grande. Ele tinha perdido uma filha. E não pode haver dor mais aguda do que essa. Eu também não podia exigir dele um raciocínio coerente e lógico. Mas eu não podia dizer que o Darlan fosse um monstro. Ele não era. Ele não era. Se ele fosse um monstro, mas ele não era. Até aquele dia ele era uma pessoa muito amorosa com todos. Ele fez o que pôde e o que não pôde para fazer da Cíntia, minha filha, a mulher mais feliz. Fez todos os gostos dela. Tratou a Cíntia com respeito, deu amor, deu carinho. Era um pai espetacular, perfeito. Cuidava do meu neto como nunca eu tinha visto qualquer outro pai no mundo cuidar. Ora, e eu sabia também o amor que o meu neto tinha por ele. Darlan, ele era um ídolo do meu neto. E Pedro havia acabado de perder a mãe. Como é que eu poderia dizer para o Pedro que o pai dele havia agora se transformado num monstro? O homem que era espetacular, maravilhoso até ali, como que ele passa por essa metamorfose? Tinha virado o quê? Um monstro? Era muito para a cabeça do meu menino, do meu neto. Se o faço, eu estaria arrancando a mãe dele e o pai dele ao mesmo tempo. A mãe não tinha outra solução. Meu Deus, seria muito doído para aquele coraçãozinho de quase 7 anos de idade. E o mais importante, eu tinha que ouvir o Darlan. Sim, ele matou a minha filha. Matou a minha filha. Odiava o que ele fez. Por favor, entendam. Eu odiava o que o Darlan fez. Eu odiava com todas as forças do mundo o que ele havia feito. E nem podia ser diferente. Mas eu não odiava a pessoa dele. E não era porque ele fez o que fez que eu poderia reduzi-lo a um nada. Dizer que ele não tinha alma. Dizer que ele não tinha coração. Poderia até dizer, uma mãe e um pai em um momento de desabafo poderiam dizer, mas isso não tem correspondência com a realidade, com a verdade. Tem com a emoção do momento, mas não com a realidade. Até aquele seu ato horroroso, sim, estúpido, sim, monstruoso, sim, o ato. Ele tinha sido até ali a melhor pessoa que eu tinha conhecido na vida. Olha, mal comparando, ele era, como marido, até mais completo do que o meu marido. Deu para entender? Foi por isso que ninguém da minha família acreditou. Quando 3 meses depois dos fatos, eu fui no presídio para conversar com ele. Eu fui ter uma conversa com o Darlan.
Queria saber dele o que tinha acontecido naquela noite. Ele não acreditou quando me viu chegando. Começou a chorar. E quando me viu assim me aproximando, eu comecei a escutar perdão, 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 sem parar. Perdão, sem parar, perdão. E na medida em que eu dava um passo mais, ele, perdão. E as outras pessoas ao redor ouviam também ele, perdão. Perdão, sem parar. Na medida em que eu me aproximei mais, ele começou a chorar. Eu não respondi. Não dei resposta tipo, você está perdoado. Não respondi. Simplesmente eu não respondi por responder. Porque eu precisava conversar com ele. Eu falei assim, Darlan, quem perdoa é Deus. É Deus quem perdoa, Darlan. Eu sou humana. Eu sou comedora de arroz, feijão. Eu sou pecadora, cheia de defeitos. Eu estou aqui, Darlan, para te escutar, para te ouvir. Você me disse que seria aquela noite, a noite do recomeço. E não me disse que seria uma noite de tragédia, Darlan. Tragédia? O que aconteceu? O que houve, Darlan? O que aconteceu naquela noite? Madá, eu a levei para jantar naquele restaurante que ela mais gostava. Durante todo o jantar, conversávamos. Eu falava do que sentia, do meu amor, Madá. Eu falava do meu amor, do meu imenso amor. Mas a Cíntia, ela não permitia, sabe, que houvesse uma sequência lógica da conversa. Ela me cortava, toda hora ela me cortava, dizia que eu era a melhor pessoa do mundo. Ela vinha sempre com a mesma conversa. Você é a melhor pessoa do mundo, Darlan. Eu reconheço. Eu tive um privilégio de ter tido um filho com você. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus por você ser o pai do meu filho, porque eu tenho comigo a certeza de que meu filho estará sempre em excelentes mãos. Mas eu só lamento, Darlan. Não gostava de você da forma como você gosta de mim. Eu gosto de você, mas de um jeito diferente. Eu gosto de você, Darlan, mas de um jeito diferente. Eu gosto de você, mas se um dia eu te amei, ela colocou isso em dúvida. Se um dia eu te amei, hoje eu tenho uma certeza comigo que eu não te amo mais, Darlan. E exatamente por isso eu sinto um vazio. E eu queria preencher esse vazio buscando coisas novas. Ela, sabe, Madá, ela acreditava que cada um nesse mundo nasce com uma missão. E a missão dela era uma busca incessante pelo novo, pelo desconhecido. Alegou que ela era assim, diferente das pessoas que se sentem felizes com a segurança, com o que é conhecido. Ela não, ela buscava o novo, daí ela querer mesmo se separar de mim. Ela havia tomado a decisão. Mas nessa hora eu fiquei tão desesperado que eu cheguei a admitir para ela que já que ela buscava algo novo, então tudo bem, eu admiti que ela fizesse viagem de moto sozinha. Eu ficaria com Pedro esperando por ela. Nessa hora, ela foi até ofensiva, dizendo que ela não buscava uma autorização para me cornear. Ela não buscava uma autorização para me cornear, mas ela buscava a liberdade.
foi quando eu peguei no bolso a caixinha com o anel. Aquele anel que eu te mostrei. Eu abri a caixinha e dei para ela. Ela achou o anel lindo, a joia linda. Ficou até admirando por uns minutos. Mas depois, ela fechou a caixinha e empurrou para o meu lado e falou: Lã, eu não posso aceitar. Por quê? Lã, não posso aceitar porque eu não mereço. Não é desprezo a tão valioso presente, mas apenas o puro reconhecimento de não merecê-lo. Não quero mais continuar casada, Lã. Lã, não complica mais. Eu não quero mais continuar casada. A decisão está tomada, por mais difícil que ela seja. É o fim, Lã. Você tem que aceitar. Acabou. Entendeu, Darlan? Nossa, amada, foi tão difícil para eu ouvir tudo isso dela. Fiquei sem rumo. E ela, firme, sustentando o que dissera. Sequer ela derramava uma lágrima. Paguei a conta do restaurante, pegamos o carro. Eu dirigia e chorava. Ela sentada no banco do carona. Ela só olhava para frente, num silêncio sepulcral. Queria que ela tivesse dito alguma coisa, mas ela não dizia nada. Foi quando, de repente, me deu uma vontade de parar o carro no meio do caminho. E naquela hora, eu fui tomado por uma força que eu jamais havia experimentado. Uma força estranha, agressiva, muito agressiva mesmo, Adá. Eu falei para Cíntia: não quero abrir mão de você, não posso, não admito te perder, não aceito. Não admito te perder e não aceito, não quero, não posso. E ela me respondeu: você não vai me perder, mas me terá de um jeito diferente, serei sua amiga. Apenas vai mudar a relação, mas eu vou continuar sendo sua amiga. E nessa hora eu me desesperei ainda mais, vendo a firmeza com a qual ela respondeu ao meu grito, porque ali eu já falei de maneira agressiva, não fui carinhoso. Quando ela respondeu de maneira também à altura do que eu lhe havia dito, lembrei do revólver que eu havia levado. Ele estava acomodado na minha porta, do meu lado, na minha porta. Fiquei cego. Com a mão esquerda, peguei o revólver. Com a mão esquerda. E quando eu peguei, eu sabia que eu tinha que usar aquela arma. Conhecedor da personalidade da Cíntia, se ela me visse com a arma na mão, jamais teria me perdoado. Tanto que eu evitei que ela visse o revólver. Eu fiquei segurando assim um revólver com a mão baixada, a mão esquerda. De forma como ela estava no banco do carona, ela só via meu lado direito. Mas eu com o revólver na mão esquerda na mão. E com a mão esquerda, no que eu voltei o revólver para ela, eu apertei o gatilho. Eu apertei o gatilho. Eu apertei o gatilho, Maná. A explosão do tiro trouxe pânico, um barulho ensurdecedor dentro do carro. Aquilo parecia jogar minha cabeça para baixo e para cima. Vi que a bala havia acertado o peito da Cíntia. Para aumentar a minha dor, o peito exatamente em cima do coração da Cíntia. Ela não gritou. Nem sei se ela sentiu dor.
Ela não gritou. Ela apenas me olhou, sabe? Assustada. Sem acreditar, atônita, me olhou. E ao vê-la daquele jeito, ferida e me olhando, eu deixei que a arma caísse no chão do carro. Abracei a Cíntia, ao tempo em que eu dizia: eu não quero que você morra, Cíntia, por favor. Você não pode morrer. Você não pode. Você não pode morrer, Cíntia. Ela ainda me respondeu que não iria morrer. Não vou morrer. Ela falou: cuida do Pedro. Nunca abandone o Pedro. Cuida do Pedro. Ela me falou: cuida do Pedro. Quando eu escutei o que ela falava, eu pensei que apenas ela tivesse ferida. Aí eu liguei o carro e toquei rumo para o hospital, enquanto que eu pedia que ela falasse comigo. Não queria que ela dormisse. Mas teve um momento, ela parou de falar. A cabeça dela caiu para frente. E naquela hora ficou claro que ela já não podia mais falar. Foi quando eu cruzei com uma viatura da polícia. Abri a porta e gritei. Pedi ajuda para os policiais. Ela socorrida. E eu contei para os policiais tudo o que tinha acontecido. Até entreguei a arma do crime. A arma do crime? Me restava essa pergunta para Darlan. Ele não tinha revólver. Me restava fazer essa pergunta para ele. Queria entender. Ele não tinha revólver. Nunca soube que o tivesse. Como essa arma estava com ele? E ele me disse que havia comprado o revólver naquele dia, antes de comprar até o anel. Primeiro ele comprou o revólver. Era para se defender? Perguntei, dando uma chance a ele. Era para se defender? Ele chorou muito. Mas ele me falou a verdade. Ele tinha um objetivo de, no último caso, matar minha filha. Quer dizer, tem muita gente que chama isso de premeditação. Tem, do ponto de vista jurídico, se isso ficar bem provado, pode ser chamado de premeditou o crime. Só que ele queria se matar na sequência, conforme explicou. Mas não se matou devido aos pedidos da própria Cíntia para que cuidasse do Pedro. Ele levou muito a sério aquele pedido feito no último momento da vida dela. Ao final da conversa, falei para o Darlan o que de fato eu sentia. Odiava. 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 Odiava o que ele tinha feito. Eu odiava. Odiava o que ele tinha feito. Sabia que ainda de certa forma eu gostava dele. Afinal, ele era o pai do meu neto. Teríamos que ter algum tipo de convivência dali para frente. No tribunal do júri, no julgamento do meu genro, fui arrolada como testemunha de defesa dele. Ah, você tá brincando. Quando eu chego nessa parte da história, tem gente que me olha e fala assim: você tá brincando? Você foi arrolada como testemunha de defesa do teu genro? Fui. Fui porque eu estava disposta, doesse a quem doesse, falar a verdade. Tudo o que eu sabia a respeito daquele homem, do imenso amor que ele sentia por minha filha e do imenso amor que ele sentia pelo meu neto. Segundo comentários, foi o meu testemunho que ajudou a atenuar a sua pena. Além de ter sido réu primário, ter desferido apenas um tiro,
ter oferecido socorro à vítima. Tudo isso foi atenuando a pena dele. Apenas o que pesou contra ele foi a compra da arma, porque eu falei exatamente como ele me falou. Que ele comprou a arma pensando no desfecho que ele daria. Então houve premeditação do crime. Deixei tudo às claras e de verdade. Ele acabou condenado a 11 anos de reclusão. Cumpriu, fechado, 1/3 da pena. Em liberdade, jamais o impedi de ver o filho, e nem podia. Mas digo que nunca fiz isso contrariada, até porque sei do amor que há entre pai e filho. Tem muita gente que me condena até hoje pela minha atitude. Até gente da minha própria família. Tive brigas, até com meu marido, devido à minha postura, mas digo, não me arrependo. Não me arrependo. Eu acho que a Cíntia, às vezes... Eu acho que a Cíntia puxou a mim, né? Não me arrependo. Não tive, é verdade, a minha filha de volta. Mas isso eu não teria mesmo, de qualquer jeito. Qualquer que fosse a minha atitude, a minha filha não ia voltar. Mas pelo menos eu vi meu neto Pedro crescer com as suas dores, sim, mas longe de ser uma criança abandonada e depois um jovem revoltado. Sempre ele teve um bom relacionamento com o pai. Hoje o Pedro já é um homem de 27 anos, bem formado. Se casará no próximo ano. Darlan, de toda a minha família, apenas tem contato comigo. Nunca deixei de falar com ele. Foi a mim que ele comunicou que havia decidido viver com Alzira. Isso faz 8 anos. Se eu o apoiava nisso. E respondi com a verdade de sempre. Se fosse minha filha, ela com certeza tentaria a sua felicidade. E você tem o mesmo direito. Seu erro foi pago, Darlan. Sua punição foi paga. O teu crime contra a sociedade foi pago. Você tem direito a buscar a sua felicidade. É assim que eu penso. Hoje resolvi escrever para esse canal que eu curto e admiro. Queria pedir às pessoas que comentassem com muito respeito, por favor, que comentassem com muito respeito a tudo, mas que comentassem e, por favor, se inscrevessem no canal. E aquele que puder, manda um valeu para o canal, só vai ajudar. Muito obrigado.